Neve. Já Branca de Neve e o Príncipe viveram e reinaram sobre aquela região por muitos e muitos anos e às vezes sobem até as montanhas para visitar os anõezinhos, que foram tão gentis com Branca de Neve quando ela mais precisou. A primeira questão que me chama a atenção na história do livro é que não teve beijo sem consentimento. Vocês já perceberam como o filme romantiza um abuso? O corpo feminino inerte não é convite para um beijo. A Branca de Neve morta, sendo beijada morta, é o auge da objetificação do corpo feminino e da passividade do corpo feminino. E pra mim, sinceramente, faz muito mais sentido a Branca de Neve ter acordado, ter despertado depois que é retirado o pedaço de maçã envenenada de sua boca. No livro, não há nada sem o consentimento de Branca de Neve. Quando ela acorda, o príncipe explica tudo a ela, explica tudo o que aconteceu, e a Branca de Neve decide ir com o príncipe quando ele convida ela. Não tem nada pressuposto antes de que ela deveria ir com ele de qualquer forma só porque ele a salvou. Que na verdade ele até salvou ela sem querer. Bom, a outra questão que a gente poderia tratar aqui é sobre a rivalidade feminina. Mas na versão do livro parece que ficou claro para mim que não se trata de uma história que deve ser entendida literalmente, mas sim como metáfora. A história narra a trajetória de uma heroína, a iniciação de uma heroína, sobre suas escolhas e sobre as renovações dos ciclos. Do mesmo jeito que acontece em histórias com heróis masculinos. A gente pode ver isso em Harry Potter, em Senhor dos Anéis e outros filmes e histórias em que os homens superam antigos reinados que são abusivos, reinados que se tornam supérfluos ou maus. A história, na verdade, é sobre superar antigos governos que são muitas vezes autoritários, para que surja um novo governo, uma nova rainha, uma nova consciência. Por isso que Branca de Neve passa por provações. Como todos os heróis passam por provações, para ela se tornar mais forte, para que quando ela assumir um reino, ela seja capaz de governar, trazendo um novo aspecto, um novo ciclo. Eu cheguei à conclusão de que seria uma iniciação de uma heroína por causa de alguns elementos. Branca de Neve perde os pais, a mãe e o pai, que são figuras que a protegem dos perigos, mas ao mesmo tempo faz com que ela permaneça infantil e inocente. De forma geral, mesmo que a gente não perca nossos pais de carne e osso, um dia a gente se vê por conta própria, não se vê mais protegido por eles e a gente tem que lidar com as questões da vida. Pagar boleto, tomar decisões difíceis, ver que o mundo não é tão bonzinho assim com a gente, não é mesmo? A Branca de Neve na história tem 7 anos, mas eu não creio que seja uma idade real, eu creio que seja novamente uma metáfora. O número 7 é um número considerado mágico, o número do iniciado, de quem está começando sua jornada de herói. Ele aparece na natureza ou em histórias mitológicas como Deus criou o mundo em 7 dias, as 7 cores do arco-íris, ou então 7 dias da semana. E o número 7 ele aparece várias vezes durante a história, não só na idade de Branca de Neve, como os 7 anões que têm 7 caminhas, 7 pratos, 7 pães, 7 garfos, 7 taças, 7, 7, 7, 7. Então, assim, fica muito escancarado que ali o número 7 é um número para dizer dessa magia, para dizer dessa iniciação que a heroína está passando. Outro elemento que é muito legal de observar é a questão de ter perdido a proteção dos pais e o aparecimento da bruxa, da rainha má. A bruxa geralmente aparece nessas histórias não apenas como uma figura má e ponto final. Na verdade, a bruxa, a rainha má,
tem um papel muito importante, a da mãe megera, ou a vida nua e crua, como eu disse anteriormente. Mas como assim a mãe megera? Vamos pensar na mãe natureza. A mãe natureza tem duas faces. A natureza nos acolhe, nos dá abrigo, nos dá alimento, nos dá o dia de sol, nos dá a chuva boa, nos dá o riacho em que a gente se banha e brinca e mata a nossa sede. Mas também a natureza nos dá a peste, a doença, as tempestades, os furacões e nos afoga em suas enchentes. A Branca de Neve, ela já viu a face bondosa da vida, a face bondosa da natureza por sua mãe. E agora ela tem que aprender a lidar com o lado difícil da vida. A nenhuma criatura é permitido que se fique inocente para o resto da vida. A Branca de Neve precisa aprender a lidar com as situações difíceis da vida para que ela cresça e amadureça, nem que seja pela dor. Enquanto a Branca de Neve não amadurece e continua doce e inocente, a bruxa consegue machucá-la. Mesmo ela tendo ali os anões para avisar ela dos perigos, ela ainda não tem a maldade para lidar com as situações de perigo. Por isso ela cai no jogo da rainha, acreditando que é uma simples camponesa boazinha, e acaba se envenenando, acaba se paralisando. É engraçado que ela se envenena por 3 dias seguidos, os anões velam ela por 3 dias. Esse número 3, principalmente passar 3 dias morto e depois ressuscitar, aparece em algumas mitologias, como a de Jesus Cristo e como da deusa Inanna, que é bem mais antiga que a mitologia de Jesus Cristo. Também tem o mito de deuses pagãos e outros, que tem essa coisa do 3, ficar 3 dias morto, passar uma temporada morto e depois ressuscitar. É como se eles precisassem entender que a morte faz parte da vida, faz parte da renovação, faz parte das mudanças de ciclo. Depois de passar uma temporada como se estivesse morta, estivesse inerte, um príncipe, que simboliza um aspecto masculino, um aspecto do movimento e do amor, acaba salvando, mesmo que sem querer, a Branca de Neve. E só assim, passando por esse período de inércia, esse período de sofrimento total, como se estivesse morta, é que Branca de Neve pode tomar o seu poder, pois agora ela sabe lidar com os perigos, ela sabe que os perigos existem e sabe que não vai poder mais ser inocente diante deles. Assim, Branca de Neve pode tornar a nova rainha, uma nova consciência, um novo reinado. E quando ela toma o reino para si, o antigo reinado, que já é podre e perverso, acaba morrendo. Esse conto serve tanto para a nossa vida objetiva quanto para a nossa vida subjetiva. Enquanto insistirmos em velhas práticas e não aceitarmos o novo, as coisas antigas podem nos fazer muito mal, podem nos envenenar e nos deixar paralisados diante das situações. Seja por alguma prática que a gente não consegue deixar ir embora, consegue se livrar dela e que nos fazem muito mal, como relacionamentos, empregos, profissões, ou quando a gente não aceita novos modos de pensar e de governar o mundo, novas necessidades que surgem, a gente acaba com governos igual o que a gente tem no Brasil hoje. Já dizia Belchior, o novo sempre vem. Eu gostei muito dessa versão de Branca de Neve. Achei incrível, de verdade. Todas as histórias que eu tenho contado dos irmãos Grimm, gente, tem de graça na internet porque já está em domínio público faz muito tempo. Então você consegue achar essas histórias no site do domínio público. O que você achou dessa história? Quais são suas interpretações da história da Branca de Neve? Deixa aqui nos comentários para eu saber. E esse é o vídeo de hoje. Muito obrigada por terem me assistido. Beijões sororos e tchau!